E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Prof. Natália e a gente vai dar sequência a mais uma aula de Química, hoje estudando sobre ligações químicas entre os átomos. Esse assunto você vai conseguir acompanhar lá na página 80 e 81 do seu livro de ciências. Para nós começarmos a entender como que acontecem as ligações químicas, primeiro a gente tem que relembrar um pouquinho e continuar falando sobre reações químicas. Basicamente, então, ela ocorre quando dois ou mais elementos ou compostos se unem e formam uma nova substância totalmente diferente daquela primeira. E para representar essas reações visualmente, criou-se então uma espécie de equação bem organizada, onde de um lado ficam os reagentes, que são os dois ou mais elementos que vão se unir, e do outro lado ficam os produtos, que são os resultados daquela união entre os dois compostos ou dois elementos químicos. Um bom exemplo é quando nós temos o sódio e o cloro, que se unem numa reação química, portanto eles são os reagentes nessa equação. Não diga! Que resultam então no cloreto de sódio, comumente chamado de sal de cozinha, sendo este então o produto final de toda essa reação. Deu para entender essa parte aí? Não. Mas isso tudo só acontece porque os átomos têm a incrível capacidade de se ligarem entre si. Só que para essas ligações acontecerem, existem algumas regras, porque nem todos os átomos se unem ou não se unem com qualquer um, mas ainda assim a carência deles é maior e prevalece. Ou seja, a necessidade de estar unido com um ou mais átomos diferentes é tremenda, portanto a maioria deles consegue sim se unir. Mas e aí, como que eles fazem isso? Não sei. Tudo vai acontecer por meio dos elétrons. Para acontecer a ligação, os átomos sempre vão perder ou ganhar elétrons para assim conseguirem ficar unidos. E uma coisa que vocês precisam lembrar é que alguns átomos têm mais tendência ou capacidade de perder elétrons ou doar elétrons, e outros têm a tendência maior de ganhar elétrons. Nossa! E essa coisa assim de ganhar e perder elétrons só acontece porque eles sempre buscam se equilibrar e buscam uma neutralidade. E aí eles tentam fazer isso juntos, já que não tem tanta estabilidade quanto os gases nobres. Mais uma parte importante para lembrar: tenham sempre em mente que o número da sorte dos elementos químicos é o 8. Empolgante! Então, um elemento que tenha 8 elétrons na última camada da eletrosfera é considerado um elemento muito sortudo, porque ele conseguiu se equilibrar. Se vocês forem olhar na tabela periódica, vocês vão notar que todos os gases nobres são totalmente equilibrados, porque possuem 8 elétrons na última camada da eletrosfera, a qual a gente chama de camada de valência. É mesmo, é? Por causa disso, os gases nobres não precisam fazer ligação química com ninguém. Pensem assim, que por eles serem nobres, eles não querem se misturar com ninguém. Eu sou rica! E aí, gente, os outros elementos químicos, eles olham para os gases nobres com uma certa inveja, sabe? Não sei. Por causa de todo esse equilíbrio que eles possuem. Todos os outros elementos querem ter esse equilíbrio que os gases nobres têm. Então eles buscam desesperadamente outro átomo para conseguir se ligar e assim ter uma certa estabilidade, buscando possuir então 8 elétrons na camada de valência. Toda essa coisa aí do número 8 que eu falei pra vocês, que é número da sorte e tal, essa, gente, é a famosa chamada regra do 8, ou regra de octeto. Então, lembrem muito bem dela, porque é por causa dela e através dela que todas as ligações químicas vão acontecer. Então, só retomando rapidinho aqui o que a gente viu, em qualquer ligação química, os átomos se ligam por meio de troca de elétrons para conseguirem obter 8 elétrons na camada de valência. Portanto, lembrem-se sempre que são apenas os elétrons da última camada da eletrosfera que participam das ligações químicas. Beleza. Mas como eu disse, gente, as ligações elas não acontecem de qualquer jeito. Existem regras para elas acontecerem. E por isso podemos encontrar 3 tipos de ligações químicas diferentes, cada uma com a sua regra específica. Chega! Temos as ligações iônicas, as ligações covalentes e as ligações metálicas. Mas nós vamos estudar sobre cada uma delas individualmente no decorrer das próximas aulas. Glória! Por enquanto, estudem muito sobre a regra do octeto e por que os átomos tendem a se ligar. Por hoje é isso, galera. Não esqueçam de tirar suas dúvidas se tiverem um pouco de dificuldade. Um beijão para todo mundo e até a próxima!